De volta com a Lei Complementar número 75, a legislação aplicada ao Ministério Público da União. Vamos analisar os artigos 45, 46, 47 e 48, falarmos a respeito da chefia do Ministério Público Federal. Vejam só o texto da legislação, tá? Da chefia do Ministério Público Federal. Artigo 45, uma questão básica, mas que vocês precisam sempre ter atenção, tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Marquem, né? É uma questão que todos vocês já sabem, tá? Mas é uma questão básica inerente aí a qualquer concurso no âmbito do MPU. O Procurador-Geral da República, além de ser o chefe do MPU como um todo, também vai ser o Procurador-Geral do Ministério Público Federal, o chefe do Ministério Público Federal. Nós já vimos isso diversas vezes, tá? Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Na Constituição, nós já estudamos isso. Lá no artigo 103, parágrafo 1º do artigo 103 da Constituição, nós já vimos que o Procurador-Geral da República, ele tem que participar de todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a lei complementar faz é repetir aquilo que nós já vimos no texto constitucional. Por isso que eu sempre chamo a atenção. É muito importante estudar Poder Judiciário na Constituição, estudar as funções essenciais da Justiça na Constituição da República, tá? Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1º. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar. Lembrem-se de um detalhe aqui, a Constituição é mais completa do que a própria lei complementar. O Procurador-Geral da República ele está legitimado não apenas para propor a ação direta de inconstitucionalidade, mas também uma ação declaratória de constitucionalidade, propor uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e também a edição, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. Basta lembrar da aula sobre o artigo 103. No artigo 103 da Constituição da República, nós temos quem pode provocar o controle concentrado de constitucionalidade por parte do Supremo. Quem que pode ingressar com a ADIM, quem que pode ingressar com a ADECOM, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, pedir a edição, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições. E dentre as 4 autoridades, que eu já esquematizei com vocês lá no artigo 103, nós temos o Procurador-Geral da República, tá? Então, a lei repete o que nós vimos na Constituição e, inclusive, repete de uma forma incompleta. Lá nós temos mais informações do que as trazidas aqui pelo artigo 46, tá? Inciso 2º, a representação para intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Então, naquelas hipóteses traçadas no capítulo da Constituição sobre intervenção, onde eu preciso, inclusive, ter a participação do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu tenho aí nessa prerrogativa ao Procurador-Geral da República. E uma questão óbvia, afinal de contas, se eu falo de intervenção federal, né, intervenção da União em um determinado estado ou no Distrito Federal, eu estou falando de interesse social, interesse público, o que legitima e torna obrigatória a participação do Ministério Público. E no inciso 3º, ó, marquem o inciso 3º, as ações cíveis e penais cabíveis. Então lembrem-se, eu tenho processos que são processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Exemplo, o mensalão, uma ação penal de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Quem provocou o Supremo? Quem ofereceu a denúncia contra os envolvidos no escândalo do mensalão? O Procurador-Geral da República, pois se tratavam de crimes de competência originária do Supremo Tribunal Federal, tá? Então basta lembrar da atuação aqui do Procurador-Geral da República no mensalão para nós exemplificarmos o artigo 46, inciso 3º, tá? Percebam que nós não temos novidades em termos práticos no artigo 46, porque no fundo, tudo isso está no texto constitucional. Quando a gente estuda a competência do Supremo Tribunal Federal, e não só isso, né? A capacidade que o Procurador-Geral da República tem de provocar o Supremo Tribunal Federal, sobretudo no artigo 103 da Constituição da República.
tá? Uma questão mais provável do que o artigo 46 é o artigo 47, porque nós já vimos o seguinte, tanto em termos de regra constitucional, como em termos de regra da Lei Complementar número 75. O Procurador-Geral da República vai atuar em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Mas ele dá conta de fazer isso? Ele consegue atuar em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal? Claro que não. Então, naturalmente, a lei concede a ele a faculdade de delegar atribuições perante o Supremo Tribunal Federal para subprocuradores gerais da República. Marquem o artigo 47. Não se esqueçam da regra do artigo 47 da Lei Complementar. Vejam só. O Procurador-Geral da República designará os subprocuradores gerais da República, que exercerão por delegação suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Então percebam que ele tem essa faculdade de delegar para os subprocuradores gerais da República parte de sua atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Na maioria das vezes acontece o seguinte, o PGR ele fica a cargo das competências originárias do Supremo Tribunal Federal. E quando eu falo da competência recursal, em regra, quem representa o Ministério Público Federal é um subprocurador-geral da República, tá? Mas isso não é um padrão, não tem que ser sempre assim. Quem vai definir isso é o próprio Procurador-Geral da República, afinal de contas, é uma faculdade concedida a ele, tá? De delegar ou não, né, suas funções perante o Supremo para os subprocuradores gerais da República, tá? Não se esqueçam do caput do artigo 47. O Procurador-Geral da República designará os subprocuradores gerais da República que exercerão por delegação suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. O que temos no parágrafo 1º? As funções do Ministério Público Federal junto aos tribunais superiores da União perante os quais lhe compete atuar somente poderão ser exercidas por titular do cargo de subprocurador-geral da República. Marquem também. Percebam, nós temos uma regra geral. Perante os tribunais superiores, né, aqueles ao qual compete, né, o MPF atuar, e aí leia-se, perante o STJ e perante o TSE, não se esqueçam que o Ministério Público Federal é quem vai atuar perante a Justiça Eleitoral, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, ó, falei da atuação perante o TSE, perante o STJ, quem vai representar o Ministério Público Federal é um subprocurador-geral da República. E atenção a um detalhe previsto no parágrafo 1º. Ó. As funções do Ministério Público Federal junto aos tribunais superiores da União, perante os quais lhe compete atuar STJ, TSE, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de subprocurador-geral da República. Somente poderão ser exercidas por titular do cargo de subprocurador-geral da República, tá? Tem um detalhe aqui que eu não sei se o examinador vai perceber, porque quando eu interpreto tão somente o parágrafo 1º, tá? Parece que nós temos uma regra absoluta, uma regra que não comporta qualquer tipo de exceção. E pode ser esse, inclusive, o pensamento do examinador. Porém, quando eu interpreto o parágrafo 1º juntamente com o parágrafo 2º, nós percebemos no entendimento majoritário, tá, que existe uma exceção. E vejam só o texto do parágrafo 2º. Ó. Em caso de vaga ou afastamento de subprocurador-geral da República por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado procurador regional da República para substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior. Vou ler novamente, ó. Em caso de vaga ou afastamento de subprocurador-geral da República por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado Procurador Regional da República para exercer uma função de substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior do MPF. Então, o Conselho Superior tem que aprovar por maioria simples, tá? Cuidado, ó, é maioria... voto da maioria simples do Conselho Superior. O importante aqui é perceber o seguinte, tudo bem, um procurador regional da República vai substituir, tá, um subprocurador-geral da República. Pode atuar perante o STJ? Pode atuar perante o TSE? Porque o parágrafo 1º fala que somente pode ser um subprocurador-geral da República. O entendimento majoritário é o seguinte, se a convocação
é para mais de 30 dias e foi aprovada por maioria por maioria simples, né? Por maioria ali, né, relativa, simples, do Conselho Superior do Ministério Público, essa aprovação concede legitimidade para que o Procurador Regional da República, agindo como se fosse um subprocurador-geral da República, porque está o substituindo, tá? Possa atuar perante o STJ e perante o TSE, tá? Caso o período de convocação seja inferior a 30 dias, ele não poderia participar, tá? É uma regra controversa, é uma interpretação controversa. Não sei se o examinador vai chegar a tanto. O importante em termos práticos de concurso é observar o padrão. Qual é o padrão? Quem atua perante o STJ? Quem atua perante o TSE, um subprocurador-geral da República. Um procurador regional da República pode substituir um subprocurador-geral da República? Sim, desde que seja aí por um período, né, de mais de 30 dias, sendo, né, melhor dizendo, um período mais de 30 dias e contando com a aprovação da maioria do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Não acredito que o examinador vai escolher uma interpretação e juntar os dois parágrafos, os dois dispositivos, porque ele está dando margem para recurso, tá? Vai ter gente que vai alegar que não, que somente, né, o subprocurador-geral da República é quem poderia atuar perante o STJ, perante o TSE. Na minha opinião, não deve ser esse o entendimento. Vai ter gente que vai argumentar que não, é que realmente, né, o parágrafo 2º representa uma exceção ao somente previsto no parágrafo 1º, mas quando for um período superior a 30 dias e desde que exista a aprovação pelo Conselho Superior do Ministério Público, né? Do Ministério Público Federal, ou seja, essa aprovação que concederia legitimidade para a atuação do Procurador Regional da República em substituição a um subprocurador-geral atuando perante o STJ, perante o TSE. É uma questão interna, tá? Não sei se o examinador vai chegar a tanto. O mais importante é perceber a regra do parágrafo 1º, né? E o parágrafo 3º traz uma questão óbvia, né? Se eu estou substituindo um subprocurador-geral da República, eu vou ter os mesmos direitos que ele tem. Afinal de contas, eu estou interinamente exercendo a função que ele exerce, tá? Parágrafo 3º, ó. O Procurador Regional da República, convocado, receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de subprocurador-geral da República, inclusive diárias e transportes, se for o caso, tá? Regra básica geral aí, de uma maneira geral, na administração pública. Artigo 48. Muita gente se esquece do artigo 48. E vejam só o que nós temos aqui no artigo 48. Ó. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o STJ. Então, cuidado, o PGR, ele pode sim atuar perante o STJ, tá? Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante ao Superior Tribunal de Justiça. Marquem o artigo 48, o caput do artigo 48 sobretudo. Inciso 1º. A representação para intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, nos casos de recusa à execução de lei federal, tá? Então, para quem estuda intervenção, lá no artigo 34, um dos motivos que pode ensejar a intervenção da União em Estado, da União no Distrito Federal, é a recusa, né, à execução de lei federal. Nesses casos, tá, nós estamos falando de uma questão que envolve a interpretação da lei federal. Quem é o guardião da lei federal em si? O STJ. Então é por isso que o foro competente vai ser o foro do STJ, tá? Inciso 2º, ó, a ação penal, nos casos previstos no artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Por que eu falo dos casos previstos no artigo 105, inciso 1º, a linha A? Porque lá eu estou falando, tá, de membros do Ministério Público da União que oficiam perante tribunais. Então, sobretudo nesses casos, o Procurador-Geral da República ele vai propor a respectiva ação penal junto ao STJ, mas não só nos casos dos membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais, tá? Também nos casos referentes a todas as outras autoridades que são listadas pelo artigo 105, inciso 1º, a linha A. Quem que o STJ julga somente no crime comum? Governadores de Estado, governador do Distrito Federal. Nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros de TRFs, TRTs, TRS, tá? Os desembargadores de tribunais de justiça, os membros dos tribunais de contas
Contas dos estados, dos tribunais de contas municipais ou dos conselhos de contas municipais, onde houver, basta assistir a aula sobre o artigo 105, inciso 1º, a linha A, um dos mais cobrados sobre a competência do Poder Judiciário na Constituição, tá? Não se esqueçam da competência originária do STJ para julgar autoridades que estão em um plano intermediário, diferente do Supremo, que em regra julga autoridades que são autoridades de cúpula. Eu já fiz todo esse comparativo lá em competências no âmbito do Poder Judiciário, tá? Parágrafo único. A competência prevista nesse artigo poderá ser delegada a subprocurador-geral da República e é o que em regra acontece, tá? Mas percebam, ó, o PGR pode sim atuar perante, tá, o STJ. Então, ó, para esquematizar e para vocês não terem qualquer tipo de surpresa na prova, lembrem-se do seguinte, ó, falei do PGR, o PGR tradicionalmente ele atua perante o STF, tá? Mas ele pode também atuar perante o STJ? Sim, acabamos de ver aí no artigo 48, tá? Um subprocurador-geral da República, um sub-PGR, ele tradicionalmente atua perante quem? Perante o STJ e perante o TSE. Então a regra é a sua atuação perante o STJ, perante o TSE, mas por delegação, tá? Do Procurador-Geral da República, ele pode atuar perante o STF. Então não se esqueçam desse detalhe. Aproveitando, ó, aproveitar um espaço pequeno aqui do quadro aqui, ó, só para continuar esse raciocínio. Nós vimos o PGR e vimos o Subprocurador-Geral da República. Um Procurador Regional da República, tá? Um Procurador Regional da República, em regra, ele atua perante um TRF ou perante um TRE. Mas o que nós já vimos? Em substituição a um Subprocurador-Geral da República, ele pode também atuar perante o STJ e perante o TSE, tá? Então não se esqueçam, sobretudo, desses três cargos, tá? Desses três, né, que eu falo aí na figura, no âmbito, né, do Ministério Público Federal. Lembrando mais uma vez que PGR, né, não é um cargo em si, propriamente dito, como nós observamos na aula passada, tá? Mas atenção aos locais de atuação. A questão tende a ser elaborada nesse sentido. Professor, e o Procurador da República? Procurador da República é aquele que atua perante a primeira instância, tá? Vai atuar perante as varas da Justiça Federal, vai atuar perante, né, a Justiça Eleitoral. E um detalhezinho que a gente vai ver mais à frente, um Procurador da República pode atuar perante um TRE, caso o TRE esteja numa capital, tá, que não seja sede de Tribunal Regional Federal. Porque se naquela capital não tem TRF, não tem Procuradoria Regional da República, não tem Procurador Regional da República lá. Então, por isso, um Procurador da República assumiria a atuação em nome do Ministério Público Federal perante, tá, o respectivo TRE. Mas isso nós vamos estudar na atuação do MPF, do Ministério Público Federal, perante a Justiça Eleitoral, que é um ponto muito importante para qualquer concurso do Ministério Público da União, tá? Então percebam, ó, falei do 45, do 46, do 47, do 48, eu estou falando sobretudo da chefia do Ministério Público Federal, mas não só da chefia em si, tá? Estou falando também dos subprocuradores gerais da República e os locais, os órgãos perante os quais eles atuam, tá? Cuidado com essa pegadinha aqui, ó. O PGR pode sim atuar perante o STJ, nas hipóteses previstas no artigo 48. Então, naquelas questões de certo e errado, tá? O PGR pode sim atuar perante o STJ, não se esqueçam disso, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito das atribuições do Procurador-Geral da República, mas enquanto chefe do Ministério Público Federal. E nós vamos marcar aquelas que são mais importantes, aquelas que realmente possuem chances, tá, de cair, de serem cobradas em um concurso público, ok? Então, até o nosso próximo encontro, falando aí, né, das atribuições do Procurador-Geral da República, ok? Obrigado, até lá, continuando a Lei Complementar número 75.